Como é ser um presbiteriano e ter que lidar com as pessoas de outros ministérios, de outras igrejas? Hoje você é uma referência, né? Veja bem, irmãos, eu acho que nós temos que ter um conceito de reino. Eu me dou muito bem com os nossos irmãos assembleanos, com o pessoal batista. Nós estamos envolvidos em projetos juntos, né? Eu acho que as características individuais de cada movimento, elas não podem ser muros, empecilhos para a gente ter comunhão com as outras denominações. Então, você vê essa briga aí de calvinismo, arminiano, eu sou arminiano, não vai para o céu, eu que sou calvinista. Então, isso aí não edifica, isso aí não tem fundamentação bíblica nenhuma, entendeu? O que nos une é o fato de nós estarmos em Cristo. Eu creio que as doutrinas fundamentais, básicas, né? Aqueles 5 princípios da reforma lá, né? Eu acho que esses 5 princípios, eles estão em outras igrejas também, em outras denominações, né? Diferença de batismo, diferença de forma de governo, isso aí não pode e não deve ser um argumento para nós ficarmos brigando, né? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de participar de podcast para ficar discutindo isso, né? Eu tenho um programa aí que sempre entra por esse caminho e eu nunca fui convidado algumas vezes, mas eu acho que não edifica, né? Porque nós temos irmãos convertidos, né? Por exemplo, irmãos queridos da Assembleia de Deus, né? E eles têm uma forma de ver, por exemplo, a volta de Cristo, a segunda vida de Cristo, de uma forma diferente do que nós vimos. Mas ele é crente, né? Então, o que a Bíblia fala lá? Paulo coloca lá em Romanos, né? Que nós que somos espirituais, né? Devemos acolher os débeis na fé. Então, há irmãos que têm limitações e compreensões diferentes das Escrituras, mas não deixa de ser meu irmão. Não deixa de ser meu irmão, né? Então, ele não é contra Cristo, né? Ele é a favor de Cristo. Agora, ele tem uma percepção, uma compreensão que muitos de nós tínhamos também, mas que Deus foi dando o esclarecimento do processo, né? Hoje está acontecendo um fenômeno, graças a Deus, por causa de podcast, de redes sociais, que muitas pessoas que estavam tendo uma compreensão religiosa do seu grupo, quando ele checa isso com a Bíblia, ele diz, não, aqui não dá mais. E tem havido assim, muitas migrações hoje, né, no ambiente evangélico. Lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros mesmo, nós estamos recebendo muita gente que veio da Congregação Cristã do Brasil, dessas igrejas independentes, né, de movimentos neopentecostais. São irmãos que passaram por um tempo, né, e agora, graças a Deus, tiveram contato com as Escrituras Sagradas. E é muito interessante a gente entender também, e Jesus coloca lá em João capítulo 10, que ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, não ouvem a voz do estranho. E elas seguem a Jesus. Então chega um momento na vida da pessoa também, que ela diz, não, o que eu estou ouvindo aqui não é a voz de Jesus, né? Se a pessoa é convertida mesmo, regenerada, ela não vai seguir tradições de homens, não vai seguir sistema religioso, ela vai seguir a Cristo, né? E aí é uma coisa que eu sempre digo, o movimento reformado, a reforma do século XVI, que a gente pode falar de uma reforma doutrinária, foi também um avivamento, um mover do Espírito Santo, né? E ali, o argumento fundamental foi a volta às Escrituras. Então a Igreja Católica introduziu muita coisa que não estava na Bíblia, certo? São dezenas de coisas, inclusive colocando as decisões conciliares no mesmo pé de igualdade da Bíblia Sagrada. E aí esse movimento da reforma no século XVI começa com os pré-reformadores, né? E depois vem. E aí eclodiu justamente com Lutero. E esse movimento foi um movimento que diz, nós não aceitamos mais isso.
E eu creio que esse princípio se aplica hoje, né, no Brasil mesmo. Ó, tem muita gente que tá ouvindo o pastor falar e está dizendo, será que está na Bíblia mesmo? Né? Então, graças a Deus, há um retorno às Escrituras Sagradas. Tem muita coisa ainda errada? Tem e vai ter. Né? Jesus disse que o joio vai crescer junto com o trigo. Escândalos na igreja, problemas, isso vai existir. E isso não deve abalar o crente maduro, o crente que está firmado em Cristo. Então, eu acho interessante porque tem uns podcasts aí, uns irmãos nossos aí, que eles gostam de divulgar os pecados da igreja, os erros dos pastores, os erros, né? Ele constrói um discurso falando mal do outro. E eu acho que isso não é cristão, né? Aliás, nós queremos propagar o pecado dos outros. E Cristo quer cobrir o pecado, quer expiar o pecado, quer restaurar aquela vida, né? Então, eu entendo que nós somos iguais espiritualmente. Deus não tem filho de primeira categoria. E a fé nossa, a fé que você tem, que eu tenho, é a mesma fé de Abraão, a mesma fé dos apóstolos, é a fé salvadora, que foi nos dada pelo Espírito Santo. Então, como é que vai fazer? Eu vou brigar com você, vou ficar degladiando aqui com você, porque você não teve uma compreensão, por exemplo, da doutrina da eleição? Né? É melhor não compreender e estar eleito do que ficar brigando. Eu digo para o pessoal, pastor, eu não acredito na doutrina do inferno. Eu falei, tudo bem, se não acreditar é uma coisa, agora o pior é você ir para o inferno. Então é melhor a gente resolver a fé de um ponto de vista mais prático, do ponto de vista de crer e obedecer naquilo que é a Bíblia. Quer dizer, sujeitar a nossa inteligência, né, ou pseudo-inteligência, à autoridade das Escrituras Sagradas.